Fábio, como eu coloco uma ideia de um quadro na tela? Como eu coloco a ideia de um quadro, de uma pintura? Como eu coloco a ideia de uma pintura na tela? Olha, aqui, vou escrever o título logo, né? Porque como eu coloco a ideia de uma pintura, vou botar então quadro, né? Na tela. Muito bem. Uma pergunta, ao mesmo tempo prática, muito prática, né? Você pega lá o pincelzinho e plaft, começa. Poderia responder rápido assim. Com duas respostas, uma longa e uma curta. A curta é, pega o pincel e começa. Se alguém perguntasse como é que eu aprendo a nadar, eu ia dizer, vai num clube, se matricula num curso de natação, o professor vai te ensinar, entra na água. Você começou. Vai pegar o pincel. Mesma coisa, pegar um pincel para pintar. Entra na água, pega o pincel. Né? Como eu coloco a ideia? Mas a gente está falando de uma ideia. Muita gente imagina coisas. E a nossa imaginação, ela tem um misto de concreto com abstrato. Porém, ela é toda, absolutamente toda virtual, a nossa imaginação. A gente fala assim, essa coisa do virtual, mundo virtual, online, papapá. Mas o virtual está aqui. Aqui, ó. Uma ideia é uma ideia, filosofia pura, um pensamento, como você quiser chamar. Não sou filósofo, não posso nem arriscar um tipo de análise nesse sentido. Mas, olha, é o mundo das ideias, não? É o Platão, né? O mundo das ideias, o famoso alegoria da caverna. A realidade é outra. A realidade está lá fora. E às vezes a gente lá fora da caverna de Platão. Né? A alegoria da caverna é essa: você é uma pessoa voltada para o fundo da caverna, vendo a projeção das sombras da realidade que está lá fora, na luz, visível, onde você vê tudo, mas você fica ali, nas sombras. E você idealiza que uma cadeira é daquele jeito, como a sombra mostra. A cadeira está lá fora. Eu poderia fazer um paralelo, essa ideia, né, de como eu coloco a ideia de uma pintura, de um quadro na tela. Eu poderia fazer um paralelo com a caverna de Platão, dizendo assim: a caverna é o quadro. Desculpa, lá fora, me enganei. Lá fora é o quadro, a caverna é a sua ideia. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa se voltar para a entrada da caverna e não apenas ficar com as ideias. Muita gente fica travada. Eu tenho uma ideia. E fica surpresa, porque quando chega lá fora da caverna, quando vê o que fez, não era o que tinha na ideia. Só que a sua ideia não é um quadro. A sua ideia é uma ideia. E ela não vale nada. A sua ideia é de quadro, tá? Não vale nada se ela não virar um quadro. Você não, definitivamente não pode se travar por isso. Uma ideia de um quadro não é um quadro, é uma ideia. Ela só vira quadro quando você pega no pincel e começa. Ah, mas como? Veja, você está me pedindo uma coisa que é impossível.
impossível eu fazer o que você faria, porque isso se torna, daqui a pouco, quase um ato, vamos dizer assim, de incorporação espírita, né? Você está me pedindo que eu me incorpore em você para te dizer como é. É impossível. Você precisa, como no exemplo da natação, botar o pezinho na água. Como eu coloco a ideia de uma pintura, de um quadro, na tela? Você precisa começar. Existem maneiras, tá? Existem maneiras. Eu vou aqui anotar o que eu falei já, tá? Que é o fundo da caverna de Platão é a sua ideia. Do lado de fora, há o quadro verdadeiro e talvez muitíssimo diferente da ideia. A ideia, certamente, é muito diferente da realização. E ela, com certeza, tem uma... Assim, a idealização pode ser um problema, porque te trava. Te trava. E existem maneiras de você resolver isso. Por exemplo, você trabalhar numa intermediação entre esse fundo de sombras que você vê na caverna, na parede, no fundo da caverna, uma intermediação entre essa coisa aí, que é uma pálida ideia, uma pálida representação, uma pálida amostragem do que existe de verdade, que é o quadro. Né? Você tem uma intermediação possível, que é, no meio do caminho, fazer rascunhos, fazer estudo. Você pode. E você vai ter uma velocidade, existe um delay, existe um espaço entre a realização, entre o início da realização e a finalização. Né? Você pode encurtar, talvez, um pouco, colocando no meio um processo de rascunho, um processo de estudo rápido. Ah, mas eu não sei desenhar. Não precisa. Para um rascunho, o que precisa é você esvaziar a mente, o cérebro, a cabeça da sua ideia e transformá-la numa passagem para a parte externa da caverna, onde a verdade existe, que é o quadro. O quadro, ou o trabalho final, pode não ser um quadro, pode ser um desenho, ou uma pintura, um papel, não importa, em madeira, é a verdade. A ideia sua é uma pálida consideração, uma consideração abstrata, que só se concretiza na massa, no pincel com a tinta, no pastel com o papel, no grafite com o papel, só dessa forma. Não tem outro caminho. Tá? Então, como eu coloco a ideia de uma pintura, de um quadro, na tela? O fundo da caverna de Platão é a sua ideia. Do lado de fora, ao quadro verdadeiro, talvez muitíssimo diferente da ideia. Um caminho possível é trabalhar o rascunho e o estudo do quadro. Esse caminho possível que eu falo é para se chegar do lado de fora da caverna, ou seja, ao quadro. Um caminho possível para se chegar do lado de fora da caverna, ou seja, ao quadro, é trabalhar o rascunho e o estudo do quadro. Eu vou deixar quadro 2 vezes, está errado assim.
formalmente, mas só para deixar redundante mesmo, para todo mundo entender que aqui a ideia, meu objetivo é que todos compreendam o que está sendo dito. Muito bem, eram 4 perguntas, estão respondidas. Vou ficando por aqui, deixem seus likes, seus compartilhamentos, quem gostou das respostas, quem tem alguma pergunta, faça sua pergunta aqui embaixo e eu responderei assim que for possível. Muito obrigado, até o próximo Café na Telha. Tchau, tchau.